Muitas pessoas falam que tem tireoide, mas tireoide todo mundo tem, não é, doutor? É verdade, tireoide, a não ser que tirem a sua tireoide, ou se você tiver uma doença muito rara, que você nasça sem tireoide, todo mundo tem tireoide. E agora eu bato um papo com o Dr. Ricardo Pérez, endocrinologista, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Doutor, afinal, o que é a tireoide? Tireoide é uma glândula que fica na região do pescoço e que todas as pessoas têm, que nem eu comentei. E qual que é a função dela? A função da tireoide, ela regula a velocidade como o metabolismo funciona, basicamente. Mas ela funciona tipo um maestro do corpo. Ela vai ajudar todos os órgãos a funcionar num determinado ritmo. E se esse ritmo não tiver compassado? Então, ou você pode ter alguma doença que acelera, ou, por exemplo, você tem uma que produz o hormônio em excesso, né, que a tireoide ela usa o hormônio para ditar esse ritmo, né, o hormônio que ela produz, ou você tem a falta dele. Isso é o que o pessoal chama de o que a gente chama, né, de hipertireoidismo e de hipotireoidismo. Então, quando ela trabalha muito, a pessoa tem hipertireoidismo. Tem o hipertireoidismo. Que é o que, doutor Pérez? O hipertireoidismo, ele é o excesso de produção de hormônio tireoidiano pela glândula. E ele é uma situação em que você tem tudo funcionando muito. Então a pessoa fica ansiosa, fica agitada, tem insônia, fica tremendo, tem muito calor, perde muito peso. E pode até tem um tipo até que ela fica com o olho um pouco saltado, que a gente chama de doença de Graves. Mas tem várias coisas que podem levar ao hipertireoidismo. Fisicamente, uma pessoa muito magra pode estar sujeita a essa doença. Então, é mais fácil uma pessoa estar emagrecendo para a gente desconfiar que ela tem essa doença e não dela já ser magra. Nesse caso, existe algum tipo de tratamento? Então, o hipertireoidismo, que nem eu disse, você pode ter toda a glândula funcionando demais. E aí a principal causa que toda a glândula funciona muito é uma doença que chama doença de Graves, que você cria uma defesa, um anticorpo contra a própria glândula e ela acaba funcionando muito. Essa doença a pessoa fica com o olho um pouco saltado, fica com o pescoço, com a glândula muito inchada, que a gente chama de bócio. Ou você tem um nódulo na tireoide, um nódulo que funciona muito. E esse nódulo que funciona muito, ele acaba produzindo muito hormônio só ele sozinho. Tem essas duas questões. E para tratar, aí você pode tratar isso ou usando medicações que controlam a atividade da tireoide, que diminuem a atividade dela. Você pode usar o iodo radioativo e você pode tratar cirurgicamente. Mas o que é esse iodo radioativo? O iodo, assim, para produzir hormônio tireoidiano, a gente precisa do iodo. E a glândula tireoide ela é muito ávida para captar o iodo. Então você toma um comprimido de iodo radioativo que esse iodo radioativo vai até a glândula e acaba queimando a glândula tireoide. E você ou normaliza a função dela quando ela toda, ou você queima esse nódulo com o iodo, e às vezes você pode até queimar demais, aí você acaba evoluindo para um hipotireoidismo. Mas esse é um tipo de tratamento. E o hipotireoidismo é totalmente o contrário? Então, isso. O hipotireoidismo é o oposto. Você tem pouco hormônio. Sua tireoide produz pouco hormônio. Isso pode ser por vários motivos. Você pode ter feito uma cirurgia que você tirou a tireoide, por causa de um nódulo, por causa de algum câncer de tireoide, algum problema assim. Outro, você tomou o iodo radioativo para controlar a função da tireoide e ela ficou com hipotireoidismo. Mas o mais frequente é você ter uma outra doença que agride a própria tireoide, que é chamada de Hashimoto, que você tem esse hipotireoidismo e tem pouco hormônio. Aí é o oposto. Aí o que vai acontecer? Você vai ganhar peso, vai ter a pele seca, o cabelo vai cair, vai ter unha quebradiça, vai ter o intestino muito preso, vai ficar sonolenta, vai acabar pensando mais devagar, depressão. São todos sintomas que podem sugerir um hipotireoidismo, ter pouco hormônio tireoidiano. Então o ideal é que a pessoa equilibre. Isso, a maioria das pessoas tem isso equilibrado. E quando você tem um excesso ou quando você tem pouco, é algum problema que você tem em relação à sua glândula tireoide. Mas isso exige um super acompanhamento médico. Uma pessoa sozinha não consegue dar conta? Não consegue. Precisa do acompanhamento médico. E aí, no caso de você ter pouco hormônio, a reposição é muito simples. É com hormônio tireoidiano, um endocrinologista, um clínico geral consegue fazer esse segmento, tá? Mas precisa de um acompanhamento, com certeza. E precisa de uma investigação para saber a causa que está com pouco hormônio, a causa que está com muito hormônio. Isso vai depender, você sabendo a causa, você saber qual é o melhor tratamento. Genética tem alguma coisa a ver? Tem. Essas doenças, principalmente essas que o próprio corpo agride, ou algum órgão do nosso corpo, que a gente chama de doenças autoimunes, que a tireoide tanto tem essa que trabalha muito, quanto a que trabalha pouco, são doenças que têm uma herança muito frequente, uma herança familiar. Então, a mãe tem, a filha pode ter, o filho. Então,
e geralmente são mais frequentes em mulheres também. Mas existe uma idade? A idade é variável, mas em torno da meia-idade, dos 30, 40, 50 anos, isso é importante porque é uma idade fértil, né, que a mulher tem idade fértil. Dr. Pérez, a gente tem algumas perguntas das pessoas nas ruas, vamos conferir agora. Minha amiga foi ao médico e ele disse que ela está com um nódulo na tireoide. O que é isso? O nódulo na tireoide é um tumor de células tiroidianas que pode ser tanto benigno quanto maligno. O que é maligno? Pode ser um câncer de tireoide. Então, o nódulo de tireoide sempre tem que ser avaliado por um especialista. Geralmente, os nódulos, quando sozinhos produzem muito hormônio, eles são benignos. Só que quando eles não produzem hormônio, é muito importante ter essa avaliação, porque o médico, olhando esse nódulo, olhando o ultrassom, fazendo a palpação, vai indicar um exame que chama punção. E através dessa punção, a gente vai ter um norte, vai ter uma direção para saber se esse nódulo precisa ser retirado, se precisa fazer uma cirurgia para tirar ou se a gente só precisa acompanhar com ultrassom anual, ultrassom semestral e hormônio tiroidiano. Doutor, eu consigo sozinha perceber se eu estou com algum nódulo, só apalpando? Quem não tem experiência na palpação não consegue fazer isso. Então, o ideal é que um médico, um endocrinologista, palpe a tireoide, isso faz parte do exame físico para avaliar se tem nódulos ou não. Bom, a gente tem outra pergunta de uma telespectadora. Vamos conferir. Doutor, eu pretendo engravidar. Preciso me preocupar com a tireoide? Então, o ideal é que todas as mulheres em idade fértil tenham uma dosagem do perfil tiroidiano, porque assim, uma complicação grande uma complicação na gravidez de ter um hipotireoidismo é que as crianças de mães com hipotireoidismo não tratado costumam ter um QI, uma inteligência inferior às mães de crianças com hipotireoidismo tratado. Então você, tratando o hipotireoidismo antes da gravidez e começando a gravidez com tudo tratado direitinho, isso é muito bom, já que o desenvolvimento do cérebro da criança é no final do primeiro trimestre, do início do segundo trimestre na gravidez, e o hormônio tiroidiano da mulher é que influencia nisso. Eu sozinha tenho como perceber que eu estou com algum problema na tireoide? Tem, você atenção para os sintomas que eu citei, que são o ganho de peso, cabelo caindo, intestino preso, unha quebradiça, o inchaço, a sonolência, são sintomas de hipotireoidismo. Se tiver esses sintomas, e até mesmo atraso menstrual, irregularidade menstrual, isso é muito frequente no hipotireoidismo também. Você tendo esses sintomas, é legal procurar um médico para procurar essa avaliação. O oposto também, está tendo muito tremor, muita palpitação, sudorese excessiva, calor, perda de peso. Isso também sugere que aí a tireoide está funcionando muito, então vale a pena também buscar um endocrinologista, um clínico geral para fazer essa avaliação. E que tipo de exame a gente tem que fazer para quando a gente descobre que está com algum problema na tireoide? Então, o exame que geralmente se faz é o exame do TSH. O TSH não é o hormônio tiroidiano, mas é um hormônio que é produzido por uma outra glândula que chama hipófise. Só que eles fazem um balanço entre a quantidade de TSH, que é quem vai na tireoide e estimula ela a produzir o hormônio tiroidiano. Aí, quando a gente produz em excesso o hormônio tiroidiano, ele vai nessa hipófise e fala para diminuir o TSH. Então a gente dosa o TSH e o hormônio tiroidiano. O normal é os dois estarem normais. Quando o hormônio tiroidiano cai, o TSH sobe. E isso a gente chama de hipotireoidismo. Se o hormônio tiroidiano sobe, o TSH cai. E isso é o hipertireoidismo. Existe algum tipo de alimentação, alguma coisa que possa fazer para controlar esse problema da tireoide? Não, não existe nenhuma alimentação. Só tratamento? Antigamente, quando existia muita deficiência de iodo, a gente costumava ver nessas regiões deficientes um crescimento da tireoide. Que nem eu disse, a tireoide ela precisa do iodo para produzir hormônio, então ela acabava a ficar hiperestimulada por essa falta de iodo, acabava crescendo. Hoje em dia o sal no Brasil tem uma concentração muito grande de iodo, então essa deficiência é muito pouco vista, pelo menos no Brasil. Não tem muita diferença. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Pérez. Fica dado o recado para você que está aí em casa. Então, a tireoide todo mundo tem, não é verdade, doutor? Todo mundo. Porque todo mundo deve chegar no consultório falando, doutor, eu tenho tireoide, então... Mas todo mundo tem mesmo. Porque as pessoas têm, às vezes, algum problema de tireoide, um nódulo, ela funciona muito ou pouco, mas todo mundo tem tireoide. Mas a função dela é regular o metabolismo, é isso? Isso. Então, tá dado o recado. E você que tem dúvida, tem alguma pergunta, acessem o nosso site, entre em contato com o nosso programa. E nós temos um encontro marcado amanhã. Até lá!